Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese. Olá, eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. Está cheio de coisas óbvias que ninguém, em momento algum, observa. Essa frase é de Arthur Conan Doyle, um escritor e médico britânico, autor das histórias do imortal detetive Sherlock Holmes. Doyle praticou a medicina até 1891 e depois se dedicou totalmente à carreira de escritor. Em 1902, o rei Eduardo VII concedeu a Doyle o título de Sir pela publicação de diversos artigos a favor de seu país na Guerra dos Boeres e no livro A Guerra na África do Sul, e por serviços médicos prestados em guerra. Assim ficou Sir Arthur Conan Doyle. Ele escreveu mais de 60 obras literárias. Importante frisar que Sherlock Holmes ficou mais famoso que seu criador. E para falar sobre esse importante escritor, está conosco, no Ouvindo Livros, Maria Clara Padovese. Olá, Clara. Obrigada por mais uma vez estar aqui no Ouvindo Livros no Multidom. Olá, ouvintes. Aqui é Maria Clara Padovese. Estou com vocês hoje para falar sobre a obra do Sir Arthur Conan Doyle referente ao Sherlock Holmes. Um prazer estar com vocês. É elementar, minha cara Maria Clara? Olha, Marta, talvez seja elementar, mas eu não acho que é tão elementar, porque existem muitos aspectos da personagem Sherlock Holmes e do autor Sir Arthur Conan Doyle que não são tão conhecidos assim do público. Então, acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre essas particularidades, tanto da personagem quanto do autor. Você já ouviu esse endereço 221B Baker Street, Clara? Eu já ouvi, na verdade, já estive lá, mas não pude entrar naquilo que é uma simulação da casa do Sherlock Holmes, porque estava fechada no dia. E é uma vizinhança muito interessante, inclusive, que só passou a ficar famosa por causa da personagem. Inclusive, esse número, ele não existia. De fato, essa rua existe, mas ela ia do número 1 ao número 80. E por causa da fama do Sherlock Holmes, eles colocaram esse número. E aí, hoje é um museu e tem uma curiosidade. As pessoas mandam cartas para o Sherlock Holmes. Foi assim que começou o número a existir. As pessoas mandavam cartas para ele e aí eram muitas cartas que eles tiveram que elaborar, montar uma equipe para responder essas cartas ou para catalogar essas cartas aí. A partir daí, bom, agora vamos fazer um museu para Sherlock Holmes. Como eu falei no início, o Sherlock Holmes ficou mais famoso que o seu escritor. É verdade. Isso tem várias questões que são importantes aí. E voltando à questão da Baker Street 221, na verdade, a história da personagem Sherlock Holmes se situa exatamente no momento em que o Sherlock Holmes é apresentado ao Dr. John Watson. Eles se encontram no Hospital Bartolomeu, lá de Londres, porque alguém identificou que o Sherlock Holmes estava procurando um companheiro para dividir o apartamento com ele na Baker Street 221. E o Dr. Watson estava também procurando se instalar em Londres na época. Então, a história da personagem começa nesse momento em que eles são apresentados e já começa com o estilo bem peculiar do Sherlock Holmes, porque ele olha para o colega, para o Watson, rapidamente ele identifica, só de visualizar o Watson, que ele é médico e também que trabalhou na guerra do Afeganistão, porque ele fala que as roupas que ele estava usando, a característica dele parecia que ele era médico, mas era ligado a uma questão
militar, e ele mancava um pouquinho, a perna direita dele não exatamente manca, mas muito reta, e ele estava um pouco queimado de sol. E aí o Sherlock logo faz as associações, fala, olha, essa cor da pele não é dele, ele está queimado de sol, a perna tá reta, ele deve ter sido ferido na guerra. Qual foi a guerra desse momento? A guerra do Afeganistão. E isso já surpreende o Watson já de cara. Então, essa história começa realmente quando eles se juntam para compartilhar esse espaço lá em Baker Street. É o começo da história, que é em 1881, e inicia com a primeira publicação de história dessa personagem, que foi o Estudo em Vermelho. Uma coisa bem pitoresca também dessa história é que quando o Sir Arthur Conan Doyle começou a escrever as histórias da personagem, no primeiro momento, ele não tinha muita clareza que nome ele ia dar para esses personagens. Tanto que, nos primeiros ensaios, ele pensou em Sheridan Hope, pensou em Sheriford Holmes, e no final de contas acabou ficando com Sherlock Holmes. Então, essa personagem tão famosa poderia até ter tido um diferente nome. E uma outra questão também que talvez muita gente não saiba é que a personagem do Sherlock Holmes foi inspirado num médico que realmente existiu, que foi professor do Sir Arthur Conan Doyle. Esse médico se chamava Joseph Bell, e ele ensinava para os alunos de medicina a importância de observar todos os detalhes do paciente. Lembrar que nessa época não tinha essa profusão de exames clínicos que a gente tem hoje, mas ele já nesse momento já destacava. E esse médico, ele tem várias passagens interessantes que marcaram a vida profissional e pessoal, claramente, do autor, que é o Sir Arthur Conan Doyle, que também era médico. Particularmente, tem uma passagem bem interessante. Esse professor, ele falava assim, olha, vocês têm que observar muito. E um belo dia, ele na frente da classe, ele traz um tubinho com um líquido meio amarelado, e ele fala para os alunos, olha, observem muito bem, eu quero que vocês agora vão fazer um teste de observação. Esse líquido, ele é uma droga muito poderosa e muito amarga, mas eu jamais daria para os meus alunos testarem sem eu mesma também testar. E ele abre o frasco, coloca o dedo e põe o dedo na boca. E aí ele passa o frasco para todos os alunos fazem aqui. E depois, quando todo mundo fez, o professor fala, olha, todo mundo aqui foi reprovado nessa parte de observação, porque vocês não foram capazes de perceber que eu coloquei o dedo indicador dentro do líquido, mas na minha boca eu coloquei o dedo anular. Ou seja, vocês não observaram esse detalhe e cometeram esse erro. E tem várias outras histórias a respeito desse médico, que foi a inspiração da caracterização da personagem. É lógico que o Sir Arthur Conan Doyle incrementou com outras informações que ele foi compondo ao longo da vida dele como médico, porque ele trabalhou em diferentes lugares, ele trabalhou em barcos, ele trabalhou em hospitais, então ele era um profissional que tinha muita experiência pessoal. Outra coisa interessante a respeito da personagem Sherlock Holmes é que ele foi o primeiro detetive, seja na ficção, seja na vida real, a usar química, toxicologia, marcas de sangue e balística para resolver crimes. Então, essa arte, essa ciência, aliás, da forênsica, não existia antes de Sherlock Holmes. E a partir desses insights que o Sir Arthur Conan Doyle trouxe nos livros dele, os detetives e os médicos da época começaram a se aprofundar nessas possibilidades e se desenvolveu a ciência forênsica como a gente conhece hoje. Então, eu acho muito importante, e eu trago aqui uma frase que é bem interessante com relação a essa característica da personagem, né? A maior importância na arte da detecção é a habilidade de reconhecer entre um número de fatos, quais deles são acidentais e quais deles são vitais. Senão, a sua energia e atenção são dissipadas em vez de serem concentradas. Então, mostra que há uma base de realidade nessa personagem que fascinou todos por tanto tempo.
Se, por um lado, ele era um indivíduo dotado de muitas qualidades, muito conhecimento científico, ele não era exatamente uma personagem que não tinha questões controversas. Além de todo esse conhecimento científico, conhecimento de literatura, ele fazia muitos experimentos químicos na própria casa dele, ele tocava violino, isso era uma particularidade da personagem, e ele usava eventualmente cocaína e morfina também como uma forma de estimular o pensamento dele. Então, essa era uma coisa que, na época, passava assim como se não fosse algo muito relevante, como hoje a gente teria essa preocupação. É claro que era para demonstrar que a personalidade do Sherlock Holmes não era uma personalidade qualquer. É importante destacar que o Sherlock Holmes ele é trazido o tempo todo como um indivíduo brilhante, mas não exatamente como uma pessoa simpática, agradável e com boas relações sociais e pessoais. Quem fazia um pouco essa intermediação nas relações mais pessoais e sociais era o próprio Dr. Watson. A gente pode falar um pouquinho também das outras personagens que são marcadas aí nas histórias do Sherlock Holmes, que aparecem, se não em todas, em boa parte delas, né? Acho que a primeira personagem que eu gostaria de destacar aí, bom, é o próprio Dr. Watson, que é o colega, companheiro do Sherlock Holmes, e que claramente tem aí uma certa inspiração no próprio Sir Arthur Conan Doyle, baseando-se no fato de ser médico, de ter essa experiência em aspectos militares também. Outro personagem que é bastante interessante é a Irene Adler, que é uma cantora de ópera que vem a aparecer um pouco mais à frente na obra da personagem Sherlock Holmes, por quem o Sherlock se apaixona, especialmente porque ela era uma pessoa muito sagaz e ela era uma pessoa das poucas que conseguia bater o Sherlock Holmes em termos de inteligência. Um outro personagem que aparece com bastante frequência nas histórias é o inspetor Lestrade, que é da Scotland Yard. E o pitoresco da história é que, em geral, o Sherlock Holmes está sempre muito mais adiantado nas investigações. Então, fica até um pouco caricata essa figura do Lestrade, embora ele seja um investigador profissional, porque o Sherlock Holmes está sempre muito mais adiantado em relação a ele. Um outro grupo de personagens, na verdade, não é uma única figura, é o que no livro são chamados dos Baker Street Irregulars, que são um grupo de garotos de rua que ficavam por ali em volta da Baker Street e que, com frequência, traziam informações importantes para ajudar o Sherlock Holmes nas investigações deles. Você ouve Ouvindo Livros no programa Multidom. Apresentação Marta Padovese, com a participação de Maria Clara Padovese. Todo detetive tem o seu arqui-inimigo, ou todo herói tem seu arqui-inimigo. Qual era o arqui-inimigo do Sherlock Holmes? Então, esse arqui-inimigo era o super vilão que o Doyle inventou, e ele se chamava Professor Moriarty. E também, curiosamente, ele foi inspirado num criminoso real que existiu na época, chamado Adam Worth, que fez roubos incríveis, especialmente roubando quadros valiosos, e que era um sujeito que tinha também uma personalidade bastante inteligente e difícil de ser encontrado. Então, esse professor Moriarty, inclusive, ele entra na história para fazer parte do momento em que o Sherlock Holmes vai morrer. E aqui eu abro um parênteses para falar sobre a morte do Sherlock Holmes. Essa história é bem interessante e não é nenhum spoiler, porque todo mundo sabe que o Conan Doyle chegou um momento na vida, ele queria ser escritor, mas ele considerava que escrever livros de crimes era um nível de literatura inferior ao que ele queria, porque ele queria escrever romances históricos, que ele considerava romances mais sérios. Só que o trabalho dele com Sherlock Holmes trazia muito dinheiro para ele e notoriedade. E em determinado momento, ele resolveu seguir o coração dele
e eliminar a personagem Sherlock Holmes, mas ele não sabia como fazer isso, como eliminar esse Sherlock Holmes dentro de uma história. Um belo dia, o Sir Arthur Conan Doyle vai para a Suíça e vai para a montanha lá na Suíça, vai tentar esquiar e tá lá conversando com um amigo e ele fala: "Olha, tô querendo matar o Sherlock Holmes, mas não sei o que fazer." E o amigo dele fala assim para ele: "Olha, por que que você não faz o seguinte? Faz o Sherlock Holmes cair de uma montanha dessa na Suíça, porque ele cai no penhasco e você não tem que falar nada sobre o funeral, porque o corpo desaparece." E aí o Doyle falou: "Nossa, ótima ideia." E aí entra esse arqui-inimigo, o professor Moriarty, e os dois vão ter lá uma luta na beira da montanha e os dois caem lá para baixo no abismo. Depois vocês vão ver que o Conan Doyle, ele dá um jeitinho de ressuscitar o Sherlock Holmes. Por quê? Porque a população não aceitou a morte do Sherlock Holmes. De jeito nenhum. O mundo inteiro ficou nessa condição de não aceitar a morte. Inclusive, foi uma coisa muito impactante, mesmo do ponto de vista financeiro, não só para o Conan Doyle, para também o jornal que publicava as histórias, porque 20.000 pessoas cancelaram a inscrição naquele jornal, porque falou: "Agora não tem mais Sherlock Holmes, a gente não quer mais ler esse jornal." Na época, as histórias do Sherlock Holmes eram publicadas nesses magazines, né, que traziam as histórias em capítulos, em partes. Isso criou um impacto tremendo e, no final das contas, o Arthur Conan Doyle teve que dar um jeito de voltar os Sherlocks à vida e o Sherlock volta a viver depois ali na história do Cão dos Baskerville, que é uma história incrível, que eu super recomendo, e aí eu vou parar os spoilers, porque vocês têm que ler o Cão dos Baskerville para ver como é que volta a história do Sherlock Holmes. Foi incrível, realmente, o impacto da morte fictícia, ficcional do Sherlock Holmes. E as pessoas ficaram em luto. As pessoas começaram a andar de luto na rua quando Sherlock morreu. Foi um negócio, assim, realmente muito impactante para ter uma ideia de como essa personagem foi incrível, né? Baseando-se nos personagens, nas histórias, percebe-se que as narrativas policiais do Conan Doyle, elas apresentam algumas características, que é o enaltecimento da razão, a solução de crimes, é uma linguagem científica, é um caráter aventuresco, ela tem a valorização do intelecto com o culto à inteligência, é mais realista, ela critica a superstição e é antirromantismo. Quase não havia espaço para o romantismo nas obras dele. Falemos um pouco então da vida do Sir Arthur Conan Doyle. A vida do Conan Doyle realmente é bastante interessante por si só. Ele nasceu em 22 de maio de 1859, ou seja, já temos aí 165 anos do nascimento dele, em Edimburgo, na Escócia, e a mãe dele se chamava Mary Foley Doyle e o pai dele se chamava Charles Altamont Doyle. O pai dele não era exatamente um pai exemplar, ele é um indivíduo que tinha problemas de saúde mental, ele tinha também epilepsia, depressão, tinha alcoolismo, e a família não era exatamente abastada, mas a mãe dele era uma mãe muito dedicada e ela logo percebeu que o Arthur tinha habilidades especiais. Ela deu um jeito de conseguir dinheiro para fazer ele estudar num colégio de jesuítas, que na época era muito reputado como uma educação de alto nível. E isso foi um esforço que a mãe dele fez para melhorar a qualificação dele. Acontece que quando ele foi lá para os jesuítas, a vida lá era muito austera. Na verdade, os jesuítas não traziam muita alimentação para eles, faziam, na época era comum isso, né, os castigos físicos para os alunos, e os alunos ali viviam de uma maneira bastante restrita e longe das famílias. E aí é que começa a despertar a capacidade do Arthur de fazer histórias. Por quê? O que é que ele fazia? Ele contava a história para os outros colegas do colégio,
colégio, e com essas histórias ele acabava ganhando maçãs, ganhando doces, que os alunos recebiam das famílias e compartilhavam com ele pelo fato dele criar essas histórias, e em geral ele já criava um caráter de suspense nas histórias conforme ele ia contando essas histórias. Então, já desde a tenra infância e juventude, ele começa a desenvolver essa capacidade de criar histórias que fascinassem os indivíduos. Com todo esse esforço que a mãe dele fez, apesar deles serem de uma família de origens financeiramente humilde, em 1881 ele se forma em medicina, só que ele não consegue ter ganhos financeiros em medicina tão grande assim quanto se esperaria, né? E aí o que ele faz? Ele começa a trabalhar como um médico em um navio na costa da África, e com isso vocês podem imaginar quantas histórias ele não conheceu, quantas pessoas, quantos lugares ele não visitou, né? E ele, inclusive, quase morreu 2 vezes, uma delas por malária e a outra num incêndio que aconteceu lá no navio. Ele começa gradativamente a dividir a vida dele entre escrever e fazer medicina, mas sempre ganhando muito pouco com a medicina. Mas ele era um médico dedicado, tanto era dedicado que teve um período da vida dele em que ele foi cuidar de um paciente que teve uma meningite e que tinha muitas convulsões, e ele ficou tão preocupado com aquele paciente que ele levou o paciente para a casa dele para cuidar. E cuidou intensivamente do paciente. Infelizmente, o paciente não teve um resultado satisfatório, o indivíduo faleceu, mas ele se aproximou muito da família dessa pessoa e acabou se casando com a irmã desse paciente dele, com a Luísa, e isso já foi depois da primeira história que ele tinha começado com o Sherlock Holmes. Aos poucos, ele vai conseguindo fama e dinheiro com o Sherlock Holmes à medida em que ele vai tendo sucesso. Mas ainda assim, o desejo dele realmente não era escrever livros de crimes, ele gostava de escrever livros de história. Passado algum tempo, ele vai trabalhar como um voluntário na África do Sul, num hospital, e lá ele tem mais proximidade com a guerra que aconteceu lá na África do Sul, e ele se envolve bastante com a situação, escreve um livro sobre aquilo, e além do trabalho que ele fez como voluntário, ficando muito próximo dos soldados, embora ele não tenha sido aceito pelo exército, ele estava lá como voluntário médico. Quando ele volta para a Inglaterra, ele é então nomeado como cavaleiro, e ele passa a ser o Sir pela bênção aí do Eduardo VII, né? E quando ele vai avançando nisso, o que acontece? Ele vai cada vez mais ficando famoso, até como a gente mencionou, ele resolve interromper a vida do Sherlock Holmes para se dedicar para outras obras, mas o Sherlock Holmes foi maior que ele e acabou sendo muito importante para ele. Ele se casou uma segunda vez, porque a mulher dele faleceu de tuberculose, e ele passa pelo período, inclusive, da Primeira Guerra Mundial, ele ainda estava vivo, quando acontece um fato trágico na vida dele. O filho dele, do primeiro casamento, o Kingsley, ele foi ferido no pescoço numa guerra, e isso deixou ele muito debilitado. Então, ele foi ferido em 1916, e aí quando vem a pandemia de gripe em 1918, o filho dele não consegue se salvar, e ele teve a gripe, como muitos na época, e ele acaba falecendo. E isso traz para o Doyle uma questão importante que modifica muito a vida dele, porque ele passa a ficar muito interessado em espiritismo, em fazer contato com o filho, e isso muda bastante a vida dele a partir daí. Mas ele continua sempre no trabalho dele, continua escrevendo e tentando desenvolver suas habilidades como escritor ainda mais. Ele vai falecer em 1930, em julho, teve uma vida longa de 71 anos, bastante produtiva, no qual ele conseguiu construir uma personagem que inspirou o mundo inteiro em vários aspectos. O Sherlock Holmes, e não o Arthur Conan Doyle, foi o Sherlock Holmes que influenciou um monte de filmes. Vou listar alguns agora, alguns principais que foram mais famosos. A Melodia Fatal, de 1946, O Cão dos Baskervilles, 1959, Assassinato por Decreto, 1979, O Enigma da Pirâmide, 1985, e tem um desenho também,
As Peripécias do Ratinho Detetive, de 1986. Sherlock e Eu, 1988. Sherlock Holmes, 2009, com Robert Downey Jr., Jude Law. Mr. Sherlock Holmes, de 2015. E recentemente o Enola, de 2020, e Enola 2, de 2022. Ele também inspirou várias séries. Nós vamos listar aqui 3. Elementary, que é uma série de 2012. Psyche, e uma delas que ficou muito famosa, embora não se tratasse de detetive de crimes, mas também tratava-se de um detetive médico, que é o House, que foi inspirada no Sherlock Holmes, porque o House, ele também não tem um traquejo social, ele é super antipático. Ele tem inteligência acima da média para resolver os problemas bem enigmáticos na área da medicina, e as soluções que ele usa não são nada ortodoxas. Além disso, o House também é um personagem viciado em comprimidos para dor. Esse filme com Robert Downey Jr. e o Jude Law também aparece essa característica do vício em alguns psicoativos pelo Sherlock Holmes, caracterizado aí pelo Robert Downey Jr. Mas eu gostaria de lembrar que na descrição dos personagens do livro, tanto o Sherlock como o Dr. Watson, eles não têm qualidades físicas de beleza. Muita gente acha também que o Mentalista, outra série muito famosa, foi baseada no Sherlock Holmes, aquele detetive chato que usa métodos não aprovados até pela lei para poder descobrir seu assassino, mas inteligentíssimo, com um poder de observação altíssimo. Pode ser porque a questão da observação realmente era a tônica principal do Sherlock Holmes. Eu recomendo bastante às pessoas, quando forem para a leitura dos livros do Sherlock Holmes, tomar atenção com esses detalhes que ele faz das observações. Diferentes de outros autores, a descrição dos livros do Sherlock Holmes é bastante grande nesse aspecto dos detalhes importantes aí. E no Brasil, há um livro escrito pelo Jô Soares, o Xangô de Baker Street, que foi filmado em 2001. Olha aí, até os brasileiros com influência do Sherlock Holmes. O Sherlock Holmes, em seus livros, ele tinha algumas frases que foram marcantes, eles foram muito lembrados. E uma delas é que a gente pode até usar na nossa vida. Quando você elimina o impossível, o que resta, por mais improvável que seja, deve ser a verdade. Eu agradeço a Maria Clara por estar aqui conosco no Multidom, no Ouvindo Livros, e falar um pouco desse interessante autor, o Sir Arthur Conan Doyle, e o seu famosíssimo personagem Sherlock Holmes. Obrigada, Maria Clara. Obrigada a todos por estarem conosco. E até o próximo Ouvindo Livros. Um Estudo em Vermelho é a primeira história de Sherlock Holmes e o primeiro livro publicado por Sir Arthur Conan Doyle. A seguir, um trecho das primeiras páginas do livro Um Estudo em Vermelho, com narração do Dr. Watson. A convivência com Holmes não foi nem um pouco difícil. Ele tinha maneiras tranquilas e hábitos regulares. Era raro vê-lo de pé após as 10 horas da noite, e quando eu me levantava de manhã, ele invariavelmente já tomara o breakfast e saíra. Às vezes, passava o dia no laboratório de química, outras vezes, nas salas de dissecação e, de vez em quando, fazia longas caminhadas que pareciam conduzi-lo às zonas mais baixas da cidade. Nada parecia superá-lo em energia quando era dominado por um acesso de atividade. Mas volta e meia era acometido por uma reação e permanecia durante dias a fio no sofá da sala de estar, mal proferindo uma palavra ou movendo um músculo da manhã à noite. Nessas ocasiões eu percebia nos olhos dele uma expressão tão vaga e sonhadora que poderia ter suspeitado que ele era viciado em algum narcótico, se a temperança e a lisura de sua vida não proibissem uma ideia desse tipo. Tinha mais de 1,80 m de altura, mas a magreza excessiva fazia com que parecesse ainda mais alto. Seus olhos eram atentos e penetrantes, exceto durante aqueles intervalos de torpor a que já me referi. E o nariz delgado, aquilino, dava à fisionomia um ar de vigilância e determinação.
Também o queixo saliente e quadrado indicava um homem decidido. Suas mãos estavam sempre manchadas de tinta e de produtos químicos, mas mostravam uma extraordinária delicadeza de toque, como tive ocasião de observar várias vezes enquanto ele manipulava seus frágeis instrumentos de alquimista. O Teatro Municipal Manuel Lira, de Santa Bárbara do Oeste, foi reinaugurado na noite de quarta-feira, dia 26, após reforma para modernização e melhora de infraestrutura. O espetáculo de reabertura Eu de Você foi estrelado pela renomada atriz brasileira, autora, também produtora de teatro e cinema, Denise Fraga. O teatro foi inaugurado em 26 de junho de 1995, na gestão de José Maria de Araújo Júnior. A jornalista Fátima Franco conversou com o ex-prefeito. Não posso perder essa oportunidade. 30 anos depois, nos encontramos no Teatro Municipal. Está sendo reinaugurado e foi inaugurado pelo senhor há 30 anos atrás. Como é que o senhor se sentiu? 29 anos. Como é que o senhor se sentiu no dia de hoje e também sendo lembrado com carinho? Eu acho que algumas coisas nos marcam mais do que outras. A vida pública te tempera, te direciona, faz você entender coisas que não entendia. E essa é uma das obras que me toca, sabe? Eu achava tão próximo de tudo como nós estamos. Santa Bárbara tem uma localização tão privilegiada. E nós não tínhamos um local para vermos grandes espetáculos. E eu me lembro de ver o seu Nenê Lira treinando ali perto de uma carvoaria, ali na rua General Osório, fazendo o pessoal virar artista, né? E eu me lembro de acompanhar isso desde o começo. Ele trabalhava também no cinema, onde ele passava os filmes, é ele que cuidava do equipamento. E eu via o que o teatro me emocionava. Toda vez que eu ia, eu me sentia... Então, tudo caseou, tudo preencheu, né? E homenagem a seu Manuel. E ele tem sido bem cuidado, né? Está reformado agora, melhor ainda, né? E que os artistas possam vir com mais frequência. Muito obrigado por esse dia, né? Por esse resgate da história da cidade, né? A gente está praticamente imortalizado na cidade, né? Diante dessa cultura, não foi só o teatro, o Museu da Imigração e tantos outros espaços de cultura. E o teatro era um sonho, né? Era um sonho. Quem viveu no palco sabe disso. Exatamente. Né? Muito obrigada pela gentileza de vocês. Foi muito bacana tê-los vistos. Fiquei super emocionada, não podia perder esse momento. Obrigado, tudo de bom. Obrigada, continue, viu? Seu papel é relevante. Muito obrigada. Prazer, até mais. Tchau. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.